Louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecidos ao Senhor estamos pela oportunidade que Ele tem nos concedido de estarmos aqui juntos, reunidos, para não somente ouvirmos a Sua voz, aprendermos um pouco mais da Sua santa palavra. Nós damos as boas-vindas aos nossos irmãos que estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando sobre a graça e a misericórdia, e no culto de quarta-feira nós lemos aquela parte onde o profeta nos disse que aquela mulher do poço de Samaria, ela foi redimida naquele momento em que Cristo se desvelou para ela. Ela disse, os nossos pais disse que quando o Messias viesse, ele nos faria todas essas coisas, falaria todas essas coisas. Nós vemos que ele disse, eu sou o que falo contigo. E o profeta disse que naquele momento ela foi redimida. Naquele momento em que ela reconheceu quem era Cristo ali. E nós vimos que o profeta citou ainda que o sangue não havia sido derramado, porque a revelação de quem era Cristo trouxe a redenção para ela. Isso não invalida o sangue de Cristo que foi derramado na cruz, mas isto só nos faz lembrarmos hoje que quando ele se levanta do trono da intercessão, levantou-se do trono da intercessão, saiu para abrir o livro, os 7 selos, e depois ele toma o seu próprio trono, e nós vimos aqui nos selos quem é o seu próprio trono, e logo ele terá um trono físico no milênio, o trono do filho de Davi. Ali ele sentará em um trono físico. Porém, o trono hoje de Cristo são os seus redimidos, como nós lemos aqui no livro dos selos. Eu não gostaria de ler essas citações de novo, para que nós possamos avançar. E estava lendo algo essa semana sobre a mensagem O Sinal, e me chamou a atenção a coligação, porque o profeta diz que Deus não tem nenhuma responsabilidade se você não tiver o sinal aplicado. E eu lembrando o sinal no Velho Testamento que Deus requereu antes da saída do Egito, foi tomar o sangue do cordeiro e aplicar nos portais da casa. E Deus disse a Moisés, vendo eu o sangue, passarei de vós. E o primogênito daquela família não seria tirado a vida dele. Foi a última praga. O profeta pregou essa mensagem, o sinal, e porventura nos pregou 2 mensagens com o tema sinal. E quando nós paramos para ver, entender isto, aonde que está o sinal de Deus hoje? O sinal é a misericórdia, é a graça. E o profeta vem nesta mensagem de 64, 1º de setembro de 64, e ele diz, se você não tiver um sinal aplicado, você não escapará da morte hoje. E não é uma morte física, e sim uma morte espiritual. Que o Senhor possa nos ajudar a compreender estas coisas, amém? Vamos todos nos colocar de pé. Essa semana estou um pouco gripado, né? Então peço compreensão dos irmãos da forma que eu tenho falado. Mas eu creio que Deus vai nos abençoar. 1 Coríntios capítulo 13, a mesma escritura que eu li no culto de quarta-feira, diz, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8.
O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, obrigado, Pai, por esta semana de vitória que Tu nos concedestes, de bênção, de proteção. Obrigado, ó Pai, pela provisão que Tu nos concedeste, pelo pão de cada dia que não tem deixado faltar em nossas mesas, o alimento físico para manter este corpo, ó Deus bendito. Também Te damos graças pelo alimento espiritual que Tu tens derramado desde o trono, ó Deus bendito, do lugar santíssimo, porque Tu disseste que quando o véu se rasgou, todos nós temos acesso ao Santo dos Santos, e todo momento que necessitar, possamos colocar a mão dentro daquela panela dourada e tomar a porção que nós temos necessidade. Ajuda-nos, Senhor Jesus, dai-nos força, sabedoria e entendimento para vencer as provações, as tentações, ó Deus, as adversidades que nos vêm cotidianamente. Dai-nos sabedoria, ó Pai, que Tu possas nesta noite abrir a Tua palavra para nós, ó Deus, para que assim nós possamos tomar aquilo que temos necessidade, possamos nutrir as nossas almas com a revelação da Tua palavra e a revelação deste dia em que nós estamos vivendo, que possamos entender a conexão de estar com este sinal aplicado, porque a única forma de sermos salvos hoje é através desse sinal aplicado. Como Tu disseste, ó Pai, que no Velho Testamento entrar véu adentro era morte, a não ser para o sacerdote. E hoje, ó Pai, no tempo que nós estamos vivendo, ficar do lado de fora é morte. Então precisamos adentrar ao Santo dos Santos, para que assim possamos contemplar a Tua própria presença. Ajuda a cada um dos nossos irmãos que estão aqui presentes, como aqueles que já estão conectados conosco através da internet, como aqueles que hão de ouvir posteriormente em seus lares. Temos um pedido aqui em especial pelo nosso irmão Gilberto, que se encontra ali hospitalizado naquele hospital, ó Deus bendito, com aquela infecção no osso da sua perna, em que precisa passar por um procedimento cotidianamente, abrindo a perna para que possa tirar aquela infecção. Ó Deus, nós sabemos que o único que pode operar em nossas vidas e neste corpo é Tu, ó Pai. Tu tens todo o poder em Suas mãos, e através da intercessão dos Teus filhos, ó Pai, Tu opera, ó Deus bendito, o Teu querer, este poder. Por isso nós Te pedimos e intercedemos por ele, para que Tu dê graça e misericórdia a ele, possa levantar ele daquele leito da enfermidade, ó Pai, principalmente dar a Sua graça e a Sua misericórdia na sua vida, que ele possa compreender o tempo em que nós estamos vivendo e que precisamos dedicar o máximo que possamos de nossas vidas para que possamos, ó Deus bendito, estar na Tua presença. O tempo está curto, o tempo está se findando, não sabemos quanto tempo temos ainda aqui nesta terra, mas queremos aproveitar a cada minuto deste, ó Pai, na Tua presença, buscando a Tua face, Te louvando, engrandecendo o Teu santo e poderoso nome, ó Pai. Por isso, levantamos nossas mãos em favor dele naquele hospital, e não somente dele, como cada um que está naquele leito das enfermidades, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Tu és o socorro bem presente na hora da angústia, e apresentamos ele na Tua presença, ó Pai. Nós Te pedimos, em nome de Jesus Cristo. E agora, Pai, parta o pão da vida para nós, que é a Tua santa palavra, que aquilo que cada um de nós temos necessidade, Tu possa nos conceder nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Pedimos e Te agradecemos. Amém
e amém. Podeis assentar, louvemos ao Senhor com cântico. Minha vida está segura no sinal. Tempo de escuridão, tempos de densas trevas, a última praga, morte será. Porém, tu, meu Deus, tem nos dado um cordeiro, seu sangue tem vida, salvação nos deu. Minha vida está segura no sinal, este sangue é tudo para mim, aplicado está para minha salvação e segurança. Aleluia, Jesus. É um sinal sobre mim. Minha vida está segura no sinal, este sangue é tudo para mim, aplicado está para minha salvação e segurança. É um sinal sobre mim. Perdido estive, vivendo em pecado, longe de Jesus Cristo, procurando uma luz na escuridão. Porém, tu, meu Deus, não olhou minha condição, seu sangue na cruz, vida eterna me deu. Minha vida está segura no sinal, este sangue é tudo para mim, aplicado está para minha salvação. Que segurança, é um sinal sobre mim. Minha vida está segura no sinal, este sangue é tudo para mim, aplicado está para minha salvação. Que segurança, é um sinal sobre mim. Minha vida está segura no sinal, esse sangue é tudo para mim, aplicado está para minha salvação. Que segurança, segurança, é um sinal sobre mim. Oh, que segurança, um sinal sobre mim. Aleluia, glória a Deus. Para entendermos melhor sobre esse assunto, sobre o sinal, nós vamos tomar uma parte da mensagem, o sinal. Eu gostaria de ler, porque assim nós ficamos de trás da palavra. Nós entendemos que
a revelação, no tempo que nós estamos vivendo, ela sempre será indivíduo. Será como indivíduo, nunca será como grupo no tempo hoje que nós estamos vivendo. Por isso que, como indivíduo, uns recebem algo, outros ainda demoram um tempinho para poder receber aquilo. Mas naquele grande momento do nosso arrebatamento, sabemos que todos estarão a um nível necessário da parte de Deus para subir no arrebatamento. Quando nós entendemos um pouco, Deus nos dá a promessa para aquele que crê, entender de algo um pouquinho mais além. Deus derrama a sua graça de tal forma que nós conseguimos entender um pouquinho da coisa e explicar alguma coisa. Muitas vezes você não consegue explicar toda a sua fé, como você crê e como você chegou a entender ao nível que você está. Porque se você pudesse explicar isso, não seria fé. Se você conseguisse explicar 100% do que você crê, não seria fé, você não teria fé. Seria através de um estudo, de uma coisa ou de outra. Mas quanto à fé, ela é como indivíduo, o que cabe a cada um de nós, inclusive, era um dos pontos que vamos tratar na escola dominical, que a graça e a misericórdia de Deus se estende através de cada um de nós, por isso, por entendermos, reconhecermos que Deus trata com o indivíduo, não é com o grupo. Se vocês pensam que eu acho que todos aqui que fazem parte desse ministério local vai chegar ao mesmo nível de entendimento, de conhecimento, não vai. Alguns têm as suas dificuldades, uns têm dificuldade com a leitura, outros conseguem ler mais um pouco, mas os outros não. Uns têm dificuldade na audição. Mas eu lembro que o profeta nos contou aquele exemplo daquele irmão que era surdo e mudo. E todo culto ele estava ali com sua escritura. Aí perguntaram para ele, mas se você não escuta nada e não fala nada, o que você vai fazer aí? Você não entende nada. Ele diz assim: eu quero que todos saibam de que lado eu estou. Eu quero que todos saibam de que lado eu estou. Isto é tremendo, irmãos. Então ele não estava se importando se ele estava conseguindo entender aquilo ou não. Algo dentro do seu coração mostrava que aquele era o caminho certo. E ele queria que as pessoas vissem que ele estava no caminho certo. Assim é no tocante à revelação hoje, no tempo que nós estamos vivendo. Se vocês pensam que eu vou ter a resposta para tudo, eu não vou ter a resposta para tudo. Eu não tenho resposta para tudo. Existem muitas coisas que eu me pergunto ainda, que eu não conseguiria encaixar perfeitamente. Não conseguiria encaixar as coisas perfeitamente. Não é quanto à revelação, e nem dúvida alguma no quanto à palavra. Eu creio na palavra. Ela já faz parte da minha vida. Ela é carne da minha carne, porque eu me uni com ela. Mas saber te explicar 100% de tudo, eu não consigo. Uma vez quando eu li isso, o profeta dizendo, ele diz assim: olha, eu
teria dificuldade com uma pessoa que sabe de tudo. Não sabe tudo, tem resposta para tudo. Então tem certas coisas que eu não tenho uma resposta. Mas nada do que o outro vai falar, aquilo vai mover a minha fé. Nada do que o outro vai falar vai mover da onde Deus me colocou. Se eu tenho estado na era da pedra da coroa, eu entendi isso, eu criei porque a palavra me disse isso. Como que você subiu? Eu não sei, eu só sei que algo aconteceu. Algo estava aí dentro de nós. E nós já viemos nesta terra com isso designado, com esta sementinha aí. Aquela mulher, ela tinha semente, o profeta disse, eu li isso aqui na quarta-feira, aquela mulher do Poço de Samaria, de São João 4. Ele disse, ali ela foi redimida porque havia uma semente ali. Não importava o que havia acontecido na vida dela. Ela tinha vivido com 5 maridos, e o que ela estava vivendo não é nem o marido dela. De certo, ela estava com um caso extraconjugal. Em adultério, ela não sabe. Só diz que o marido que ela estava vivendo não era marido dela. Mas eu não estou olhando para a vida dela. E não estou justificando que eu devo viver a vida que ela viveu. Que eu tenho que estar lameado no pecado, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou olhando é que Deus não olhou a condição física dela, mas Deus olhou a semente aonde Ele mesmo havia colocado ali. Na concepção humana, você vai dizer quem que foi o doido que fez isso? Como você poderia fazer isso na sua sã consciência? Mas nós não faríamos porque nossa mente é finita. E a mente de Deus, ela é infinita. Nós lemos isso aqui, não faz muito esses dias. A nossa mente tem limitação, mas Deus não tem. A nossa mente limitamos isto, aquilo outro, porque aquela mulher é isso, aquela mulher é de má fama, ela não vai isso, não vai para lugar nenhum. Mas Deus não estava olhando para aquilo. Deus estava olhando para a semente que Ele havia colocado ali desde antes da fundação do mundo. E se você tem esta convicção, não é a questão da sua vida, não é a sua condição física, se pode ouvir bem, se não pode ouvir bem, se pode ver ou não pode enxergar, se pode andar ou não, não é esta a condição física, é aquilo que Ele colocou desde antes da fundação do mundo, aquela sementinha ali. E se você tem aquela semente, você pode confiar que você vai ter aquele encontro com Ele. Você terá aquele encontro com Ele, como ela teve. Outros tiveram encontro com Ele, mas não tinha semente. Aí Ele disse aqueles líderes religiosos, aqueles eruditos. O profeta chegou a dizer, eles não tinham representação do outro lado. Naquele dia, irmãos, que quando o anjo da morte passou a última praga do Egito, que assolou o Egito, não importava quem estivesse dentro da casa, não importava se era gordo, magro, feio, bonito, rico ou pobre, a casa que não estivesse o sinal exposto, a morte entraria pela porta dentro. Então a única coisa que Deus estava requerendo naquele momento era o sinal exposto. E o profeta deixa bem claro nesta mensagem o sinal, que a única forma é você ter o sinal exposto. Então você deve entender qual é esse sinal. Não é o cartão de companheirismo, não é a carteirinha da sua igreja, não é envelopinho de dízimo, não. Você deve aplicar o sinal. Mensagem, o sinal, eu quero usar aqui a tradução de Goiânia, mas nós temos também a tradução de Jeffersonville. Tá? Eu vou usar essa de Goiânia que eu anotei muita coisa nela, e nós vamos ler, estudar ela com calma, com paciência, extraindo daí
tudo aquilo que nós temos necessidade, toda a vitamina que nós precisamos. Amém? Mensagem sinal, parágrafo 38, ele diz assim: agora, solene e reverentemente nos acercamos da palavra, e agora desejo ler em Êxodo capítulo 12, começando com o versículo 12, o versículo 12 e o 13, inclusive ouçam atentamente agora. E então, antes da comunhão, hoje à noite, leia o capítulo 12 do Êxodo, o capítulo inteiro, pois o versículo 11 aqui é a preparação para a viagem, e a comunhão antes da viagem, e queremos nos acercar disto muito reverentemente agora. Agora o versículo 12, do capítulo 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Que o Senhor abençoe a sua santa palavra. Eu quero tomar daí um texto, uma só palavrinha de 5 letras: sinal. Sinal. Eu quero falar sobre a palavra, ou ensinar esta lição de escola dominical sobre a palavra sinal. A Bíblia diz que aqui, e o sangue vos será por sinal. E nós queremos usar a palavra sinal. Agora, nós sabemos, quando eu olho no relógio, e quando chegar a hora, bem, tenho muitas escrituras anotadas aqui, então não, e sabendo que não estarei com vocês por algum tempo, e como sabemos, se esta não é a última vez que alguns de nós estaremos reunidos, então vamos procurar nos aproximar disto reverentemente. Sei que é difícil. O Senhor nos deu uma agradável manhã agora também para o culto, e agradável mesmo, e vamos tentar concentrar agora em tudo do que falaremos, para que então, se houver alguma coisa aí que o Senhor queira que vocês fiquem sabendo, que isso lhes seja entregue. Amém. Não estamos de pé aqui somente para ser vistos, nunca vimos aqui para que os demais vejam que tipo de roupa estamos usando, ou nós nos vimos aqui para uma coisa, como o nosso irmão fez aquela oração, estamos aqui para ouvir a palavra que vem a nós. Nós queremos isso, porque esta é a única coisa que vai significar algo para nós, algo que vai ser substancial, algo que vai nos ajudar. Somos uma gente moribunda. Moribunda quer dizer quase morto. Todos os seres humanos estão rumando à eternidade, e então temos este tanto de tempo para tomar esta decisão. Por qual estrada vamos seguir? E a estrada está diante de nós. Podemos tomar qualquer lado que desejarmos escolher. Essa é a maneira que Ele determinou para Adão e Eva, e esta é a maneira que Ele determinou para nós. Devemos recordar que, seja o que for que façamos, ou quão bem-sucedidos sejamos na vida, sem Cristo, perdemos completamente tudo. Então, se Ele é a única coisa que há para aguardarmos ansiosamente, então seríamos os mais nércios em não aceitar isso. Seríamos e estimar isso. Não é só aceitá-lo, mas chega-se a algo maior que isso. Depois que você o recebe, não vá colocá-lo na prateleira. É para ser usado. Aleluia! Seria como ir ao médico para que receite remédio, e então colocá-lo na prateleira. Se lhe foi receitado o remédio, tome o remédio.
Se houver uma doença incomodando e esse remédio é para ajudá-lo, tome o que ele lhe dá. E justamente da maneira que ele disse para ser tomado. Porque às vezes, só alguns minutos causa grande diferença na maneira que é para ser tomado. E como sabemos. Mas neste caso, hoje, um só minuto em sua decisão pode determinar o seu destino eterno. Tome-o exatamente como ele o dá. Um sinal. O sangue vos será por sinal. Agora, primeiramente, o que é um sinal? É uma palavra que comumente usamos entre nós que falamos inglês, principalmente aqui nos Estados Unidos. Um sinal realmente o dicionário diz que um sinal é um indicativo. É um indicativo de uma passagem, preço pago. Veja, que a passagem ou o preço, um preço requerido que foi pago. É como a passagem da estrada de ferro, uma passagem de uma empresa de ônibus. Você entra e compra a sua passagem, e então lhe dão um bilhete, e então esse bilhete não pode ser usado para mais nada, a não ser naquela companhia férrea. É um sinal para a companhia férrea que você pagou sua passagem, é um sinal, e você não pode usá-lo para mais nada, não serve para nenhuma outra companhia, só serve para aquela companhia, e é um sinal. Agora aqui, do que estamos falando, onde começamos, está Deus dizendo a Israel: o sangue do cordeiro é um sinal para você. O cordeiro para Israel ferido foi o sinal requerido por Jeová. Teve de ser o sangue. Deus o fez um sinal e deu a Israel. Nenhum outro sinal serve, veja, não pode ser reconhecido. Para o mundo, isto é uma grande loucura, mas para Deus, essa é a única maneira. Para o mundo pode ser uma loucura. E é uma loucura. Mas para Deus é a única maneira. A única coisa que Ele requer é aquele sinal. Tem de estar aí. E você não pode receber o sinal até que a passagem tenha sido paga. Então você é um possuidor do sinal, aleluia. O que lhe concede o privilégio de ter um passe livre. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Que tempo, que privilégio é conhecer que você traz por dentro o passe. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Essa é a única coisa que ele reconhecerá. Não há nenhuma outra coisa que possa tomar o seu lugar. Aleluia. Nenhum substituto, nenhuma denominação, nada mais. Ele requer isso. Deus disse: verei unicamente isso. Não importava o quanto eram justos, o quanto eram bons, quanta instrução tinha, como se vestiam, o sinal era a única coisa. Vendo eu o sinal, passarei por cima de vós. O sangue era um sinal de que o requisito de Jeová havia sido cumprido, que havia sido preenchido. O sangue representava o sinal. O sangue era o sinal. Vem? A vida que Deus havia dito que no dia em que dele comerdes, esse dia morrereis. E tinha havido uma vida que foi tirada em substituição à vida do crente. Deus em misericórdia aceitou um substituto pela vida da pessoa corrompida. Quando seu filho havia se corrompido com o pecado, de não crer na palavra, então Deus, que é rico em misericórdia, fez um substituto. E isso consistia de algo ter de morrer em seu lugar. Nada mais surtiria efeito. Foi por isso que as maçãs e pêssegos de Caim, e assim por diante, não surtiram efeito. Tinha de ser uma vida que tinha sangue nela, e a vida houvesse saído do sacrifício, e agora o sangue era um sinal
de que o mandato de Deus havia sido cumprido. Agora, o que Deus requeria? A vida. E o sangue mostrava que existia uma vida que foi tirada. Então o sangue era o sinal de que a vida havia sido oferecida, que algo havia morrido. O requisito de Deus, que uma vida tinha sido oferecida, e o sangue tinha sido vertido, e o sangue representava o sinal de que a vida havia se ido. A vida do animal do qual Deus havia falado devia ser tirado. Era o sangue que representava o sinal, vem. E o crente, o crente adorador, era identificado com o seu sacrifício por meio do sinal. Não desejo me demorar muito nestas pequenas citações, mas o que poderia tomar o culto todo com uma delas. Mas quero parar aqui um momento para expressar isto. O crente tinha de ser identificado com o seu sacrifício. Vem. Se fosse unicamente um sacrifício e feito em algum lugar lá, ele tinha oferecido, mas ele tinha que estar identificado nele. Francamente, ele tinha de colocar as suas mãos sobre ele, em primeiro lugar, para se identificar com o seu sacrifício. E então o sangue era colocado onde ele pudesse ficar sob o sangue. O sangue devia estar sobre ele. E aquele era um sinal que ele tinha se identificado, culpado, e tinha provado que um substituto inocente tinha tomado o seu lugar. Que lindo quadro. Um redimido. Aleluia. Vejam, a justiça tinha sido cumprida, e o requisito da santa justiça de Deus tinha sido cumprido. E Deus disse: agora requererei tua vida. E então, quando a vida havia pecado, então um substituto inocente tomava seu lugar. E era um animal de sangue, não maçã, pêssego. Isso deveria deixar absolutamente claro para todos a semente da serpente, que era sangue. E este sangue não poderia vir de fruta, vinha de um substituto inocente. E a vida saía também em seu lugar. E o sangue era o símbolo que o animal havia morrido e o sangue havia saído. E o adorador, aplicando o sangue sobre si, mostrava que estava identificado na redenção, porque se identificou no sacrifício, ligou-se ao sacrifício, e o sangue representava o sinal. Quão maravilhoso, que quadro é esse? É um tipo perfeito de Cristo, exatamente. O crente hoje em dia está sob o sangue derramado, identificado com o sacrifício, exatamente tão perfeito como quanto possa ser, e como que Cristo, não sendo um animal, veja você, o animal morria, mas era a coisa mais inocente que temos, eu creio, seria o animal, o cordeiro. Quando Deus requeria identificar a Jesus Cristo, ele o identificava como um cordeiro, e quando ele queria identificar a si mesmo, ele se identificava como uma ave, uma pomba. E a pomba é a ave mais inocente e mais limpa de todas as aves. E o cordeiro é o animal mais inocente e puro de todos os animais. Então veja você, quando Jesus foi batizado por João, e a Bíblia diz, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba sobre ele. Por conseguinte, se tivesse sido um lobo, ou se tivesse sido qualquer outro animal, a natureza da pomba não poderia combinar com a natureza do lobo, nem poderia a natureza da pomba combinar com qualquer outro animal, senão com o cordeiro. E essas duas naturezas se juntaram e puderam então estar em acordo uma com a outra. Aleluia. Agora você está vendo a predestinação?
Você está vendo a predestinação? Era um cordeiro quando veio ali. Está vendo? Está vendo? Era um cordeiro quando foi trazido. Era um cordeiro. Ele nasceu sendo cordeiro. Ele foi criado como cordeiro. Está vendo? Portanto, esse é o único tipo de espírito verdadeiro que pode receber a palavra. Aleluia. Que pode receber a Cristo. O resto deles tentará. Eles tentarão obtê-lo e pôr o Espírito de Deus sobre um lobo, veja, irado, mau, ruim. Ele não ficará ali. O Espírito Santo rapidamente alçaria voo. Ele não faz isso. Tem que ter a natureza certa para receber o Espírito de Deus. Que seria se aquela pomba tivesse descido e ao invés de ser um cordeiro tivesse algum outro animal? Ele teria rapidamente alçado o seu voo e voltado, vê? Mas quando ela encontrou aquela natureza com a qual combinaria, simplesmente se tornaram um. Aleluia. E então, a pomba guiou o cordeiro. E note, ele guiou o cordeiro ao matadouro. Agora o cordeiro foi obediente à pomba. Vê? Não importa onde o levasse, ele estava disposto a ir. Eu me pergunto, hoje, quando Deus nos guia a uma vida de rendição completa e de serventia a Ele, me põe a pensar se às vezes nosso espírito não se rebelia. Como que mostrando isso? Me pergunto se somos cordeiros. Vê, um cordeiro é obediente. Parágrafo 64, eu quero ler isso novamente. E eu me pergunto hoje, quando Deus nos guia a uma vida de rendição, render-se, tomar realmente, se tornar propriedade de alguém. Porque quando é um senhor é aquele que tem domínio. E se você tem tomado ele como seu senhor, ele tem que dominar você. Então é uma vida de rendição completa a ele. E eu me pergunto hoje, quando Deus nos guia a uma vida de rendição completa e de serventia a Ele, me põe a pensar se às vezes o nosso espírito não se rebela. Como que mostrando isso? Me pergunto, se somos cordeiros? Vê. Um cordeiro é obediente. Um cordeiro se sacrifica. Quando Deus nos guia um cordeiro se sacrifica, ele não toma, reclama o que é seu. Ele não toma, reclama o que é seu. É dele, mas ele não reclama. Pode-se deitá-lo bem ali e tosar a sua lã. Ela é a única coisa que ele tem. Ele nunca diz nada quanto a isso. Simplesmente sacrifica tudo o que tem. Assim é o cordeiro. Dá tudo para o seu, dá tudo de si e tudo o que é. 66, o profeta diz: e assim é um verdadeiro cristão. Se ele se sacrifica, não importando com nada deste mundo, mas dando tudo o que tem a Deus. Está vendo? É uma vida de sacrifício constantemente. E ele não busca seus direitos. É meu, eu tenho o direito disso, eu tenho. Não, você cede isso. Você já deu isso a ele. Senhor, se é isso que tu queres, seja feita a tua vontade. É dessa maneira. Assim é um cristão. Se ele se sacrifica, não importando com nada neste mundo, mas dando tudo o que tem a Deus. Está vendo? Outros vão pegar isso, né? Para dizer, você tem que dar o seu dinheiro. Tomam isso e perverte para o lado errado.
Mas não existe dinheiro no mundo que pague uma vida rendida a Deus. Você pode não ter nem um centavo no bolso, mas se você tem uma vida rendida para Deus, irmão, você tem dedicado tudo a Ele. Assim é um verdadeiro cristão, se ele se sacrifica, não importando com nada neste mundo, mas dando tudo o que tem a Deus. Está vendo? E agora, este foi o Cordeiro perfeito. Cristo foi, e então através do derramamento daquele Cordeiro, o Cordeiro natural no Egito, o sangue era aplicado e ao ser, ele ficava como um sinal. Então, o que representaria o sangue deste Cordeiro? Está vendo? O sinal de que estamos mortos para nós mesmos e identificados com o nosso sacrifício. Aleluia! Morte. Estamos mortos para nós mesmos e identificados com o nosso sacrifício. Está vendo? Então o Cordeiro e o sangue e a pessoa se identificam. O sacrifício e o crente. Veja, você é identificado em sua vida por meio de seu sacrifício. Isso faz de você o que você é. Então, o sangue foi um sinal ou uma identificação. O sangue identificava que o adorador havia matado o cordeiro e aceitado o cordeiro e aplicado o sinal em si mesmo e não tinha se envergonhado. Ele não se importava com o que visse. Ele queria que todos o vissem e o aplicava em tal posição que todo aquele que passava podia ver aquele sinal. Ei, irmão. Glória a Deus. Aplicava o sinal de tal forma que todos podiam ver aquele sinal aplicado. Veja, muitas pessoas querem ser cristãs, elas gostam de fazê-lo secretamente, de modo que ninguém saiba que são cristãs. Ou as pessoas com quem andam, algumas pensam, bem, agora veja, eu quero ser cristão, mas eu não quero que o fulano de tal saiba disso. Está vendo? Bem, agora você veja você, isso não é cristianismo. O cristianismo tem de mostrar o seu sinal. Você não pode esconder a sua fé. Pois mais na frente vocês vão saber o que é esse sinal. Ou se você já sabe, eu creio que você já sabe o que é esse sinal. E se esse sinal tem que estar exposto, isso não é uma revelação particular sua. Não importa se aquelas pessoas pensam que isso é uma baboseira, que isso é ismo, que isso é aquilo. Mas veja, aquela mulher, ela foi redimida quando ela reconheceu a Cristo ali na frente dela, o Messias. A revelação a redimiu naquele momento. Isso tem que ser aplicado em você. Você não pode esconder ou omitir isto. Recebo tantos convites de denominações para pregar, muitos mesmo. Mas quando eu falo do que eu penso, do que eu creio, não tem como. Você vai lá para ser mais um, você vai lá para ser diferente. O cristianismo tem de mostrar o seu sinal, veja, publicamente, na vida pública, no escritório, na rua, quando se apresentam os problemas. Você é crente? Sou crente. Começou uma dorzinha do lado, você vai no médico, o médico diz, olha, isso aí não tem cura não.
desespera. Há um desespero. Cadê o sinal, obrigado? Quando se apresentam os problemas, cadê o sinal para ser exposto? O cristianismo tem de mostrar o seu sinal. Veja, publicamente, na vida pública, no escritório, na rua, quando se apresentam os problemas, qualquer coisa, na igreja, todas as partes. O sangue é o sinal, e o sinal deve ser aplicado, veja, ou não é. O pacto nem mesmo é efetivo. O sangue era um sinal, ou uma identificação, identificando que o indivíduo havia sido redimido. Agora bem, observe, eles já eram redimidos antes que algo sucedesse. Eles aplicavam o sangue por fé. Veja, antes que isso realmente acontecesse, o sangue era aplicado por fé, crendo que sucederia, vê? Antes que a ira de Deus passasse pela terra. O sangue tinha de ser aplicado primeiro. Era tarde demais, depois que a ira já houvesse caído. Agora, temos uma lição aí que poderíamos realmente, talvez trazê-la ao seu pensamento um momento. Veja, antes que aconteça, porque virá o tempo quando você não poderá aplicar o sinal, aplicar o sangue. Haverá um tempo que você não poderá aplicar mais o sangue. Irmãos, aqui tem algo grande. Não poderá aplicar mais. Não importa quanto você vai professar, isso não vai poder mais, não terá mais efetivo. Porque você desprezou todas as oportunidades de você aplicar. E quando você escolheu no seu bem-querer, não havia mais misericórdia no trono. O cordeiro era morto no entardecer, depois de haver sido guardado por 14 dias. E então o cordeiro era morto e o sangue era aplicado no entardecer. Você entendeu? O sinal não chegava a ter existência até o entardecer. Não podia ser aplicado na manhã, nem meio-dia. Haverá luz no entardecer. Tinha de ser aplicado no entardecer. Isto aqui não se aplica às eras, irmão. Nem da primeira até a sexta. Mas tinha que ser aplicado no tempo da tarde, do entardecer. O profeta vem e diz: não estamos na era pentecostal, estamos na era da noiva, a era da águia, a era do entardecer. Tinha um tempo específico para que ele fosse aplicado. Não poderia ser antes e nem depois. O cordeiro era morto no entardecer, depois de haver sido guardado por 14 dias. E então o cordeiro era morto e o sangue era aplicado no entardecer. Você entendeu? O sinal não chegava a ter existência até o entardecer. 74.
E este é o entardecer da era em que estamos vivendo. Este é o entardecer para a igreja. Este é o entardecer para mim. Este é o entardecer para a minha mensagem. Estou morrendo, eu me vou. Estou saindo no entardecer do Evangelho. Passamos através da justificação. E assim por diante. Porém, esta é a hora quando o sinal tem de ser aplicado. No domingo passado, lhes anunciei que tinha algo para falar-lhes. É isso. Tem de ser aplicado. Se for para ser aplicado, tem de se aplicar agora. Porque podemos ver que a ira está para passar pela terra, e tudo que não estiver sob o sinal perecerá. 1º de setembro de 63 ele pregou isso, não é 64. Acho que eu me confundi, disse 64, mas não, em 63. Era que estamos vivendo. Entardecer da era em que estamos vivendo. Este é o entardecer para a igreja. Este é o entardecer para mim. Este é o entardecer para a minha mensagem. Estou morrendo, eu me vou. Estou saindo no entardecer do Evangelho. Passamos através de justificação e assim por diante. Porém, esta é a hora quando o sinal tem de ser aplicado. Os selos já haviam sido abertos. Em março de 63, abriu o início ali. No domingo passado, lhes anunciei que tinha algo para falar-lhes. É isso. E a hora quando simplesmente não se pode brincar com isso. Tem de ser aplicado. Se for para ser aplicado, tem de ser aplicado agora. Porque podemos ver que a ira está para passar pela terra. E tudo que não estiver sob o sinal perecerá. O sangue identifica você. Observe. Pois a vida do animal não podia voltar sobre o ser humano. Quando o sangue era derramado, a vida saía naturalmente porque era uma unidade. E quando o sangue da vida saía dele, a vida sendo diferente do sangue, agora o sangue é a química da vida. Porém, a vida é algo diferente do sangue, mas a vida está no sangue. E a vida do animal não podia voltar sobre o adorador. Quando ele derramava este sangue do cordeiro, ele tinha de aplicar a química, porque a vida havia saído e não podia voltar. Porque ela não podia voltar sobre o ser humano, porque a vida do animal não tem alma. O animal não sabe que está nu. Ele simplesmente, ele não tem conhecimento de pecado, ele não conhece, embora seja um ser vivente, porém não é uma alma vivente. Então, a vida do animal não podia voltar sobre a vida humana, porque não havia alma naquela vida. Agora, há uma vida, um sangue, uma vida e uma alma na vida, e a alma é a natureza da vida, portanto, não tinha natureza definida, era um animal, por conseguinte, o sangue ficava como sinal que a vida havia sido oferecida. Porém, neste lugar glorioso, sobre este pacto, há uma diferença entre o sangue e a vida. O sinal para o crente neste dia é o Espírito Santo. Não sangue, química. Mas isto é o Espírito Santo de Deus.
Esse é o sinal que Deus requer da igreja hoje. Deus tem de ver este sinal. Ele tem de vê-lo em cada um de nós. Portanto, enquanto as sombras do entardecer aparecem, e a ira está a ponto de ser derramada do alto, sobre as nações ímpias, sobre os incrédulos ímpios, sobre os que professam sem possessão, sobre estas coisas, eu tenho procurado abrir meu entendimento e viver entre isso, para ver onde se encontrava, antes de eu ter dito essas coisas. Agora, estamos vivendo nas sombras, e a ira está a ponto de cair, e Deus está requerendo um sinal de você mesmo, e Deus está requerendo um sinal de que você mesmo recebeu o sinal dele, o Espírito Santo. Essa é a única maneira e o único sinal que Deus passará, porque esta é a vida literal de Jesus Cristo, voltando no crente. A vida do animal não podia voltar, portanto o sangue tinha de ser aplicado na porta, na verga, no umbral da porta, para que todo aquele que passasse, todo público, todo aquele que passasse por aquela casa, soubesse que havia um sinal naquela porta, de sangue, que uma vida tinha morrido naquela porta. Amém. É dessa maneira que tem de ser com cada crente hoje, cheio do Espírito Santo, um sinal que o sangue derramado do Cordeiro, aquela vida que estava no Cordeiro, voltou e está publicamente selado aí dentro. Aleluia. Para que todos que passam, falam com você, se relacionam com você, vejam que o sangue foi aplicado. E o sinal da vida que estava naquele sangue está sobre você. Você está salvo da ira. Aleluia! Só isso. Não há filiação de membro. Não, Senhor. Glória a Deus. A vida do animal não podia voltar sobre o crente, porque era um animal. E somente falava de uma consciência, mostrando que viria um sacrifício perfeito. E agora, como poderia haver um sacrifício mais perfeito do que o próprio Deus, tornando-se a expiação, Ele mesmo, quando Deus se fez carne em seu próprio sangue, criador, que a única maneira que a vida de Deus podia voltar, porque todos nós nascemos pelo sexo, e portanto, a vida que está nisso é do mundo, e esta vida não permanecerá. É uma coisa já julgada e condenada, não se pode remendá-la, não há maneira de remendá-la, não há maneira de polir, não há maneira de melhorá-la, tem de morrer, esse é o único requisito que há, tem de morrer. E o substituto, a vida de Jesus Cristo, tem de entrar em você, que é o Espírito Santo, o sinal de Deus, que você aceitou o sangue e o seu Filho Jesus Cristo. Logo nos dias de Wesley, ou nos dias de Lutero, ensinou-se a crer. Nos dias de Wesley, a química do sangue. Porém, esse é o último dia, quando o sinal é requerido. E isso junta, forma a unidade completa para o arrebatamento. Você está vendo? Você está vendo? Amém. Água, sangue e espírito surgem quando uma mãe dá à luz ao bebê, um nascimento normal. A primeira coisa que aparece é água, a segunda coisa é sangue e depois vida. Do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo veio água, sangue e vida. E a igreja inteira, a noiva junta, foi formada por justificação, santificação e o batismo do Espírito Santo, o qual é o sinal.
como diz em Hebreus 11, todos esses que andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, e foram desamparados, todas estas coisas que fizeram, sem dúvida, não foram aperfeiçoados sem nós. Se o sinal é o Espírito Santo, o profeta diz que a evidência de você ser batizado com o Espírito Santo, quer dizer, a evidência de que realmente você tem o Espírito Santo, é receber a mensagem do dia que você está vivendo. Se esta é a evidência de você ter o batismo do Espírito Santo, se este é o sinal tem que estar exposto. As pessoas têm que ver isso na sua vida. Eles têm que sentir algo diferente. O profeta diz aqui, as pessoas que convivem com você, que relacionam com você, as pessoas ao público têm que sentir e ver algo diferente em você. Mas se vê você igual à igreja deles, igualzinho à denominação, crendo igualzinho, que sinal vai estar exposto em você? Nenhum. Ou você está dizendo que a denominação tem o batismo do Espírito Santo? E se você crê como ela, se você espera as coisas como ela, você nunca teve o sinal. Você pode falar, mas uma coisa é ter a evidência de que realmente você tem o sinal aplicado. É algo diferente. É uma vida diferente. Não é uma vida perfeita, não, irmãos. Não estamos falando aqui de perfeição. Mas que é uma vida diferente, é. Há algo que atrai as pessoas. E a igreja neste dia, que recebeu o sinal do batismo do Espírito Santo, de que o sangue foi derramado, e que o Espírito Santo está sobre a igreja, sem nós então, eles não podem ressuscitar. Porém, estão dependendo de nós, porque Deus prometeu que Ele a teria, e alguém estará lá, eu não sei quem será, porém alguém a receberá, aleluia. A única coisa pela qual sou responsável é por pregá-la. Cuidar da semente predestinada é negócio de Deus. Eita glória! Cuidar da semente predestinada é negócio de Deus. No entanto, estará lá, porque eles estarão lá, cada um deles, um com o outro. A era da água, a era do sangue, e agora a era do sinal do Espírito Santo. Recordem, Israel passou por muitas coisas, porém foi no entardecer, quando o sinal foi requerido. Não foi pela manhã, nem na preparação, os 14 dias da guarda do Cordeiro, Israel sabia que algo se aproximava. Também Lutero sabia, também Wesley sabia, também Finney, Knox, Calvino sabia isso. Eles sabiam que chegaria um tempo quando a coluna de fogo regressaria à igreja. Eles sabiam que viria um tempo quando estas coisas sucederiam, porém não viveram até vê-las, mas as antecipavam ansiosamente. Israel sabia que algo se aproximava, mas foi no entardecer que o sangue do Cordeiro, o sinal foi colocado na porta. Contudo, o Cordeiro já havia sido levantado. Foi o Cordeiro no decorrer de tudo. Foi o Cordeiro no tempo de Lutero. Foi o Cordeiro no tempo de Wesley. Porém agora é o tempo do sinal, que cada casa tem de estar coberta pelo sinal. Cada casa de Deus deve estar coberta pelo sinal. Todos que estão dentro têm de estar cobertos pelo sinal. E a casa de Deus é o corpo de Jesus Cristo. E por meio de um Espírito, somos todos batizados nesse sinal e nos tornamos parte dele. Porque Deus diz, vendo eu
este sinal exposto, passarei por cima de vós. Que hora estamos vivendo agora? Ah, glória a Deus. Que coisa tremenda. Um sangue identificava o crente, porque a vida havia saído, não podia voltar. Então, ele tinha de ter uma química, ele tinha de ter uma espécie de pintura, um sangue, uma química que mostrava que a vida havia saído. Agora, o próprio Espírito é o sinal. O próprio Espírito Santo é o sinal, não o sangue. O sangue foi derramado no Calvário, isso é verdade, porém o sangue, quanto ao que é, regressou aos elementos dos quais veio, do sustento que ele havia vivido. Mas vejam vocês, dentro da célula de sangue, havia uma vida que começava a fazer a célula de sangue se mover. Se ela fosse, a química não tinha vida em si, ela mesma, e por isso não podia mover-se. Porém, quando a vida entrou na química do sangue, ela formou uma célula, formou uma própria célula, então célula após célula, então tornou-se um homem, e este homem era Deus Emanuel em carne. Mas quando aquela vida voltou, a química se foi, porém o sinal é o Espírito Santo sobre a igreja, para que vejam Cristo. Tem de ser, porque uma mulher e seu marido tornam-se um, e também a noiva e Cristo tornam-se um. O ministério da noiva e o ministério de Cristo são o mesmo. Perguntaram ao irmão Branca, a noiva terá um ministério antes do arrebatamento? Ele disse sim. É esse que estamos tendo aqui agora mesmo. Não seria uma outra cavalgada, irmãos? Cavalgou com o profeta e agora cavalgando com a noiva. O profeta é a noiva também. Ele fazia parte, ele foi o primeiro grão que amadureceu. Foi o primeiro a serviço na era da pedra da coroa. Mas quando aquela vida voltou, a química se foi. Porém o sinal é o Espírito Santo sobre a igreja, para que vejam Cristo. Tem de ser, porque uma mulher e o seu marido tornam-se um, e também a noiva e Cristo tornam-se um. O ministério da noiva e o ministério de Cristo são o mesmo. Recordem, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca do que Jesus começou a fazer e continua a fazer. Sua morte não a deteve. Não, Senhor. Ele voltou. Não uma terceira pessoa, mas a mesma pessoa voltou na forma do Espírito Santo. E para continuar a obra, e continuar, disse o livro de Atos, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse é o sinal, esse é o indicativo. Quando Pedro e João passaram pela porta chamada Formosa, ali estava um homem que era aleijado, coxo, desde o ventre de sua mãe. E ele disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. Vê. E falaram com eles, e souberam que eles eram homens sem letras e indoutos, mas eles observaram que eles haviam estado com Jesus. Aleluia. Veja, o sinal estava aí, disposto. Veja, o que eu tenho, vendo um pobre irmão caído ali, aleijado e deformado, e tudo, e a mesma vida que estava em Cristo estava neles. O que tenho
E em meu nome expulsareis demônio? Não, eu expulsarei. Em meu nome expulsareis demônio. Vós expulsareis. Se disserdes a este monte, não, se eu disser, se vós disserdes a este monte. Ó irmão, a hora daquele sinal ser exposto está próxima. Nós a podemos ver. Sabemos que estamos perto do fim agora. Temos trazido toda a classe de mensagem para mostrar sinais e maravilhas. E agora aqui voltamos para o que a igreja tem de fazer. O sinal tem de ser exposto. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Nenhuma outra coisa servia, tinha de ser o sangue. Agora, o Espírito Santo é o nosso sinal da parte de Deus. Amém. Feche os teus olhos neste momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos aproximamos mais uma vez do trono para tão somente agradecer-te, ó Pai, por tudo que tu tens dado a cada um de nós nesta noite, por podermos reviver, ó Deus bendito, esta mensagem, quando tu pregaste isso lá em 63, sentimos como se fosse agora, neste momento, porque é o mesmo Espírito Santo que estava ali, é o mesmo que está aqui agora, fazendo-nos lembrar, recordar de tudo aquilo que tu fizeste na cruz do Calvário. Quais seriam nossas obrigações hoje, ó Pai? E qual seria a única coisa que tu requererias neste tempo do entardecer? Obrigado, Pai, por abrir os nossos olhos para vermos estas coisas. Ajuda-nos. Continue advertindo-nos através da sua palavra. Continue confirmando aqueles que necessitam ser confirmados através do teu Espírito Santo. Ajuda nossos irmãos que estiveram presentes aqui, como também aqueles que estiveram conectados conosco através da internet. Derrame sobre cada um deles uma porção de bênçãos em suas vidas, concedendo-lhes tudo o que eles tenham necessidade. Esta é a nossa oração e a nossa intercessão. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, seja bendito para sempre, ó Pai, teu santo nome. Muito obrigado, Pai. Cura os enfermos e liberta o cativo. É a nossa oração e o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós viemos até o parágrafo 99. É hora de expor o sinal. Que Deus possa nos ajudar a compreender estas coisas e o que Deus está requerendo de cada um de nós. Vamos comunicar aos nossos irmãos que estiveram conectados conosco. Para nós sempre é uma honra ter cada um de vocês aí através da internet, que se esforçaram para estar conosco nesses momentos solenes, ouvindo a palavra do Senhor, a leitura da palavra, né? E através da leitura Deus vai confirmando a fé, a revelação a todos nós. O Senhor nos permitir, amanhã, a partir das 9 horas da manhã, estaremos com a escola dominical, através desse canal Tabernáculo do Senhor em Ariquemes. Todos estão convidados. Tiveram conectados conosco nosso irmão Jailson de Souza, da Paraíba, irmão Genaí Teixeira, irmã Cida de Montenegro, pastor Ailton Dantas, Jandira, São Paulo, irmão João Carlos e família, né? Jandira, São Paulo, irmã Raquel
Souza Jandira São Paulo, irmão Romeu Wiseman daqui de Ariquemes, irmão Wesley Wiseman aqui de Ariquemes, irmão Juraci Sobrinho aqui de Ariquemes, irmão Davi Araújo Jandira São Paulo, irmão Otto Wiseman aqui de Ariquemes, irmã Beatriz Ribeiro daqui de Ariquemes, irmã Marlúcia dos Santos Eloaquenar, Alto Paraíso, irmã Keren Apuc, Mato Grosso, Tangará da Serra, irmão Marcelo Estevam, Rio Grande do Sul, Maria José, Alto Paraíso, irmã Edilene dos Santos, Alto Paraíso, irmão André de Oliveira, ali de São Paulo, né? São Pedro. Deus abençoe a todos os nossos irmãos que estiveram conectados conosco. A presença de vocês aí é uma honra para todos nós. Nós vamos agradecer ao Senhor com louvor, e após o louvor estaremos despedidos. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Eis que em breve vem o terceiro ai. É um clamor urgente. Aplique o sinal ou morrerá. A terra e seus exércitos reunidos no vale de Mesido, onde as uvas da ira de Deus pesadas serão os lagares de sangue a transbordar. Não sejais participantes, meus irmãos, do banquete de Belsazar, pois seus súditos foram deformados à imagem besta, mas faça como Daniel em suas vestes imaculadas, sabendo que Cristo em ti deve ser glorificado. Eis que em breve vem o terceiro ai. É um clamor urgente. Aplique o sinal, morrerá. A natureza gemendo e o coração do homem cheio de temor. A camada de ozônio destruída, terremotos em todo lugar. Mas na Bíblia está escrito: o céu como pergaminho se retirará. Foi exatamente o que o profeta pregou. Mas como Micaías, fique com a visão do sétimo selo. Apenas fale o que Elias já profetizou. Eis que em breve vem o terceiro ai. É um clamor urgente. Aplique o sinal, morrerá. Eis que em breve vem o terceiro ai. É um clamor urgente. Aplique o sinal, morrerá. Demônios na atmosfera, possuindo os corações dos homens, que por iniquidade foram marcados por Deus ao rejeitar o profeta enviado. Os anjos da morte estão prontos para matar mancebos e anciãos. Não olhe os cuidados desta vida, lembre da mulher de Ló, sua alma perdeu. Mas faça como Rabi, com sinal em exposição, pois os anjos da morte estão prontos para destruição. Eis que em breve vem o terceiro ai. É um clamor urgente.
aplique o sinal, morrerá. Eis que em breve vem o terceiro ai, é um clamor urgente, aplique o sinal, morrerá. Mas como Micaías, fico a visão do sétimo selo. Faça como Rabi, com o sinal em exposição. Faça como Daniel, em suas vestes imaculadas, sabendo que Cristo em ti deve ser glorificado. Aplique o sinal, morrerá. Eis que em breve vem o terceiro ai, é um clamor urgente. Aplique o sinal.